Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, estamos no livro de Jeremias, no capítulo 36. Quero contextualizar você, para que a leitura fique um pouco melhor de entendimento. Nesse capítulo, Deus manda Jeremias escrever para que a mensagem dele fosse lida no templo, para todo o povo, fosse lida para os príncipes e fosse lida também para o rei, O registro que acontece aqui nesse capítulo 36, o rolo de Jeremias, ele é tão importante que lá no final do exílio, ali por volta quando estava com 70 anos de exílio o povo Judá na Babilônia, Daniel se utilizou desse rolo, dessas palavras escritas de Jeremias para consolar a nação que estava lá no exílio, E uma outra coisa que vai acontecer aqui é que a dureza do coração do rei em ouvir a voz de Deus lhe custou a vida, não só a sua, mas também de toda a sua descendência. Uma outra coisa que a gente percebe no texto é que Deus preserva a sua palavra, Deus a inspira, Deus usa a boca de Jeremias para se fazer entender e Deus usa também as mãos de Baruque para poder escrever tudo aquilo que Jeremias ditou, inspirado por Deus, Esse documento, ele continha ali os 23 anos praticamente de ministério de Jeremias, No momento em que esse rolo é produzido, Jeremias ali está encarcerado, a terra sofria com uma grande seca e por isso o povo estava no templo, porque tinha sido decretado um jejum, pedindo a Deus a misericórdia a respeito daquela seca, porque com seca tem fome, onde tem seca tem fome, E Jeremias então aproveita a oportunidade e dá a ordem para que fosse lido, Então, queridos, fica claro no capítulo 36 de Jeremias que a palavra tinha intenção e um convite de Deus para que o povo se convertesse do seu mau caminho, Mas o rei não ouviu. O verbo usado revela que o rei picou, cortou pedaço por pedaço do rolo e jogou no fogo, em total desrespeito à palavra de Deus, E é uma coisa interessante, o povo estava em jejum para pedir o favor de Deus. Aí Deus manda falar com o povo, mas o povo não ouve aquilo que Deus estava falando, Isso são coisas do ser humano, Deus fala e o ser humano não ouve. Vamos ao texto, Jeremias 36. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. 23 anos então de ministério. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor e cada um se converta do seu mau caminho,
porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaias, filho de Semaias, Eunatã, filho de Achor, Jeremias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaias anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então, todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma contigo e vem, Baruque, filho de Nerias. Tomou o rolo consigo e veio ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos, como escreveste isto? Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhe Baruque: ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu as escrevias no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaias e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, a Seraias, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor, Deus, os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra
e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá. Farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Queridos, fica claro que estamos diante de um povo de coração endurecido, um povo de coração orgulhoso, que mesmo ao ouvir a palavra de Deus, mesmo ouvindo o destino que estava reservado para eles, não se arrependeram, não se comoveram, não se constrangeram diante de Deus, né? E ainda fizeram pouco caso da palavra de Deus, queimando o registro que Deus havia mandado, né? Que coisa triste. Aí a gente entende por que aconteceu o exílio, por que tanta gente morreu de fome, morreu de peste, né? Deus foi paciente com o povo de Judá. Nos 23 anos do ministério de Jeremias, Deus falou por várias vezes, chamando aquele povo, né, ao arrependimento, né? E aí é bom a gente pensar algumas coisas, né? Quem não tem fé no Deus verdadeiro, olha só o que veio ao meu coração. Quem não tem fé no Deus verdadeiro, faz de tudo para silenciar a voz da consciência que mostra o caminho para Deus. A pessoa que está longe de Deus e ela tem um coração duro, um coração orgulhoso, ela vai fazer de tudo para silenciar todas as tentativas que Deus faz para chegar à palavra de Deus, a palavra da verdade ao seu coração. Então a gente precisa se atentar com isso, né? Mas em contrapartida da gente ter diante de nós um coração duro, a gente também tem um Deus que não desiste, um Deus que é paciente. A gente também entende que a palavra de Deus, ela não se deixa emudecer. Ela, na verdade, queridos, ela transcende até mesmo ao fogo. Mesmo que o ser humano a despreze, mas ela sempre vai encontrar um coração pronto a ouvir e se submeter, como o caso dos príncipes, né? Você percebeu ali na leitura que o povo não ouviu, os príncipes se atemorizaram, temeram e levaram para o rei, né? Então, a palavra de Deus, ela sempre vai encontrar um lugar, um coração que vai ouvir, né? E aí vem ao meu coração Isaías, no capítulo 55, versículo 11, que diz assim, olha, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei, né? E para que Deus manda a sua palavra? O único objetivo, propósito que Deus tem é salvar o ser humano, queridos. A palavra de Deus vem para salvação, vem para libertação, vem para consolo, vem para conforto, né? A palavra de Deus vem para nos repreender, para nos corrigir quando estamos errados. E é sempre bom pensar que Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Ele jamais vai nos abandonar, né? Então é preciso ter ouvidos para ouvir. Queridos, Deus fala. E quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas Deus está falando ao nosso coração
com a leitura da sua palavra. Para cada uma pessoa que ouvir, Deus vai falar numa dimensão, numa área, e aí você precisa se autoanalisar e quebrar, né? Muitas vezes nós estamos de uma maneira longe daquilo que é o ideal de Deus para nós, que é vivermos a sua lei moral, que é vivermos dentro do decálogo dos 10 mandamentos, que tem toda a instrução que o ser humano precisa para ser feliz, está lá escrito no decálogo. Mas mesmo assim, às vezes a gente tem em alguma área da nossa vida um coração duro para ouvir. Então vamos tirar isso como exemplo, né? Jeoaquim, o rei de Judá, ele perdeu o direito da sua vida de ter queimado, desrespeitado, desonrado a palavra de Deus, perdeu o direito da sua vida e não só isso, ele perdeu também a sua descendência, né? Quando Deus o tratou. Então precisamos cuidar, né? Vamos orar, queridos. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos. Obrigada, Pai, pela Tua grande palavra. Obrigada, Pai, pelo texto bíblico que nos instrui, que fala para nós que a Tua palavra jamais volta vazia. Significa, Paizinho querido, que alguém, ao ouvi-la, vai se constranger, vai se arrepender, vai se contritar diante de Ti, vai pedir perdão, vai consertar os seus caminhos, Pai. Obrigada, Pai, por esta promessa, Pai querido. Paizinho, nós queremos te pedir o nosso dia de hoje, Pai. Nós queremos te pedir que estejamos atentos, Pai, ao Teu falar. Que o nosso coração possa estar sensível, Pai, quando Tu falas conosco, Pai. E Tu usas tantas coisas para falar conosco, Pai. Tu usaste a boca de Jeremias, Tu usaste as mãos, Pai, de Baruque para escrever o que Jeremias falava. Pai querido, Tu usas a música, Tu usa os nossos amigos, os nossos companheiros, Pai. Tu usa tantas formas, Pai, de falar conosco. E eu quero te pedir hoje, Pai, que o Senhor nos permita estar atentos e que o Senhor tire de nós tudo aquilo que impede de ouvirmos a Tua voz. Tudo aquilo, Paizinho querido, todo ato rebelde, todo ato de rebelião contra o Senhor, que nós possamos estar praticando, Pai, que o Senhor nos mostre com clareza e que possamos consertar o nosso caminho, Pai. Também quero te pedir, meu Senhor, por essa pessoa que me acompanha, que me ouve no dia de hoje, Pai. Eu não sei, Deus, a sua luta. E quando ela me ouvir, no momento em que ela me ouvir, na hora que ela me ouvir, Pai, que ao ouvir a Tua palavra, Pai, ela possa ser tocada pelo Senhor, ela possa ser, ó Deus querido, constrangida pelo Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso, Pai querido, a essa pessoa. Pai, transforma a vida dessa pessoa que me ouve, Pai. Transforma, dá libertação, dá cura, Pai, se estiver enfermo, doente, lutando com uma enfermidade terrível. Paizinho querido, traz salvação, Pai, traz cura. A palavra de Deus diz, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, Jeová Rafá, aquele que nos cura, Pai. Ó Deus de poder e de graça, faz esse milagre que essa pessoa precisa. Pai, pode ser que ela esteja precisando de um milagre, Pai. Pode ser, Pai, que os médicos já desenganaram, mas, ó Pai querido, o Senhor é o dono dos milagres, Pai. Então, opera o milagre que essa pessoa precisa, Pai. Ó Deus querido, se for na área da saúde, opera um milagre. Se for na área financeira, Pai, o desemprego, dá o emprego, Senhor. Providencia, porque Tu és o Deus Jeová Jirê, o Deus que providencia, que traz à existência o que não existe, Paizinho querido. Então traga à existência esse emprego que essa pessoa precisa, o trabalho, o sustento para a sua família, Pai.
Se for, Deus, conflitos no seu relacionamento, Pai. Ó Deus, dá entendimento, dá sabedoria, Pai. Traz, ó Deus querido, o teu cuidado e a tua proteção. Paizinho, traz a sabedoria que vem do alto, Pai, para que haja, Senhor Deus, entendimento, Pai. Quebra todo modo contrariedade, Senhor. Quebra todo o orgulho, Pai, que nos faz conflitar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos amar e servir o Senhor de todo o nosso coração. Paizinho querido, eu entrego esse dia nas tuas mãos, Pai. Vem ser conosco, Pai. Nos dá a paciência necessária, nos dá o discernimento necessário para o dia de hoje, nos dá, Pai, a sabedoria necessária para as decisões. Pai, ser conosco, Pai. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, declaramos, Paizinho querido, nesse dia, a nossa total dependência do Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e já te agradecemos pelas bênçãos e vitórias do dia de hoje. Querido, tenha um dia abençoado, tenha um dia repleto da presença do Senhor e até amanhã, se Deus nos permitir.